Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Deputado Pérez, quero cumprimentá-lo pela sua intervenção, os demais deputados que fizeram aqui, porque me parece que esse é o momento legítimo de nós fazermos o debate aqui nessa casa. Muito embora esse debate já venha acontecendo há alguns anos. Eu fui presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa em 2003, quando não havia ainda a Universidade do Norte do Paraná, Norte Pioneiro, e o campus era em Jacarezinho, o campus da Unespar. Fui presidente da Comissão de Educação no momento em que o governador Requião havia fechado 42 cursos das universidades estaduais do interior do estado. E fizemos diversas audiências públicas, o reitor Carlos lembra que fizemos em Campo Mourão, fizemos em Maringá, fizemos em Paranaguá, em Londrina. Qual era a grande reclamação? Que a maioria dos cursos não tinha absolutamente nenhuma estrutura para funcionarem. E isso levava, ainda que esses cursos tivessem sido criados, muitos deles de forma absolutamente política pelo ex-governador Jaime Lerner, mas foi uma decisão do governador, tinha legitimidade para isso, levava estas universidades e as faculdades que tinham esses cursos cortados a querê-los novamente, mas querê-los estruturados, deputado Alceu. Porque de nada valia ter um curso que não tinha laboratório. De nada valia ter um curso que não tinha professores. De nada valia ter um curso onde os alunos saíam do curso, muitas vezes depois de 4 anos, sem ter condições que o Estado, por dever, lhes oferecesse para que estivessem habilitados a exercer a sua profissão. E eu vejo esse debate hoje de uma forma muito semelhante àquela que foi feita. Independente das posições que tenham aqui, e que são todas legítimas. Mas fica uma preocupação, e eu falava com o deputado Enio, que é da região de Maringá. Eu sou de União da Vitória, embora more em Curitiba há muito tempo. E se nós discutíssemos aqui que o critério, como foi dito aqui por um dos oradores, era uma região deprimida, uma região que tem poucos recursos, certamente não seria Paranavaí. Porque Paranavaí não é a região mais pobre do estado do Paraná. E os senhores todos sabem disso. Talvez fosse Ortigueira, talvez fosse o Vale da Ribeira, talvez fosse o União da Vitória, que tem os IDHs mais baixos nesse estado. Mas certamente esse não é o critério. Se o critério fosse desenvolvimento regional, certamente a reitoria, por si só, é falácia dizer que ela traz desenvolvimento regional. Não traz. Não traz. Estão enganando a população. Estão vendendo a ideia que no dia seguinte à instalação da reitoria, a região será como num passe mágica desenvolvida. Porque foi feito assim em Guarapuava, foi feito assim em Ponta Grossa, foi feito assim em Londrina, foi feito assim em Maringá e foi feito assim em Cascavel. Lembro, senhores e senhoras, que estas cidades tiveram universidades estruturadas, a última delas, estruturada recentemente, não Ponta Grossa, mas Cascavel e Guarapuava, as duras penas. E só tiveram desenvolvimento porque concentram uma grande quantidade de alunos de curso, de doutores, de pós-doutores e de mestres, coisa que não vai ter com a reitoria instalada neste ou naquele local. Então não dá para vender essa ideia. Não dá para vender essa ideia. Isso é uma ideia política que está se vendendo. E o governador Carlos Alberto Richa, quando abriu mão da sua responsabilidade, inclusive de entender que o Conselho já tinha uma decisão, jogou para a plateia. O governador Carlos Alberto Richa trouxe para a Assembleia um problema que era seu porque não quis decidir. Fez aquilo que deveria ter feito
anterior, inclusive, à decisão tomada pelo Conselho. Mais ainda, dizer, senhores deputados, que nós precisamos federalizar as universidades, francamente, é perguntar se os professores de Maringá, de Londrina, os alunos de Maringá e Londrina, queriam estar na situação que estiveram colegas seus na Universidade Federal aqui, que são ligados à Universidade Federal, que é, inclusive, administrada pelo governo federal, que é do nosso partido. E que se o nosso partido não federalizou, eu pergunto, quando era o PMDB, foi federalizado? Quando era o PSDB, foi federalizado? Então não venham empurrar um problema que já tiveram a oportunidade de resolver e que não resolveram, como se isso pudesse ser feito no passe de mágica. Aliás, é bom lembrar que São Paulo tem 2 das 3 melhores universidades, das 10 melhores universidades da América Latina. E as 2 são estaduais. O problema não é se é federal ou estadual. O problema é se o governo quer ou não quer colocar recursos. Não adianta fazer em Paranavaí se o governo, que hoje não pode contratar nenhum funcionário novo, por ter extrapolado a lei de responsabilidade fiscal, não contratar ninguém. Estão vendendo para os senhores uma falsa ideia, que num passe de mágica tudo será resolvido. Mais ainda, os senhores sabem que nós temos universidades federais colocadas aqui no Paraná, mas que uma universidade federal não se resolve pelo prédio. Uma universidade federal ou estadual não se resolve apenas pela boa vontade. Ela se resolve pela unidade, pela pesquisa, pelo interesse, pela dedicação que terão aqueles que fizerem parte desta universidade. E nós aqui não podemos sair hoje, seja a votação feita hoje, seja a votação feita amanhã, seja na semana que vem, com uma situação onde aqueles que vencerem, vencem a proposta, mas não ganham na política, porque continuam fazendo um processo onde a Unespar passa a ser dividida entre os que querem este e aqueles que querem aquele lugar. Não ajuda o reitor de Paranavaí ter uma universidade num canto do estado, ela tem que ser estadual e não apenas num pedaço do estado. Não ajuda o reitor, se for em Curitiba, se for apenas num pedaço do estado. Agora, nós sabemos, todos nós sabemos, que esse problema poderia ter uma solução muito mais democrática. Certamente hoje não está nas condições do nosso governador, do governador do estado do Paraná, fazer isso. Mas por que não faz um plebiscito para saber para onde vai a universidade, ouvindo aqueles que diretamente são os envolvidos, professores, alunos e funcionários? Por que não faz? Tem medo de perder? Perder ou ganhar é do jogo. Agora, impor uma derrota, inclusive por ter maioria parlamentar, pode dar certo agora. Pode dar certo agora, mas não dará no futuro. Não tem ilusões. Não vai haver uma universidade nos moldes da Universidade de Maringá ou de Londrina, simplesmente porque a reitoria vai estar aqui ou acolá. Se fosse assim, volto a dizer, seria muito mais lógico nós colocarmos a reitoria no Vale da Ribeira e desenvolvermos o Vale da Ribeira. Mas isso não vai acontecer. Nós temos um entendimento e não vamos fazer aqui absolutamente juízo de valores. É legítimo, senhores deputados vão fazer o seu voto conforme o seu convencimento, conforme o seu compromisso com o governador, conforme o compromisso que assumiram com a sua região. É legítimo, mas eu não tenho a menor dúvida, e é por isso que hoje voto contra a possibilidade de levarmos a reitoria para Paranavaí, porque tenho certeza que nós vamos estar fazendo, senhor presidente, senhores deputados, fazendo uma enganação com Paranavaí, iludindo as pessoas, mas nós já passamos dos 7 anos. Nós já passamos da idade da razão.
E nós sabemos que Papai Noel não existe. Por mais que a gente ganhe o presente, ele acaba. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.